Nathaniel, mas você pode me chamar de Nakan. Bom, uma coisa que eu não sei se é todo mundo que passa, mas é muita gente aí que passa, é a merda de ter os pais separados. Sinceramente, eu não sei se é pior ter os pais separados ou ter os pais brigando o tempo todo. Mas os dois são, assim, as piores opções que você poderia ter. Luca, mas por que você odeia tanto teus pais separados? O que acontece que faz você odiar tanto isso? Então, o que acontece? É uma coisa um pouco complicada de explicar, porque nem eu sei exatamente o que eu odeio tanto nessa parte. Mas eu sei que é muitas coisas assim. Uma dessas coisas é a parte de ficar no meio de uma discussão que eu não queria estar. Ficar ouvindo um lado ficar falando mal do outro e o outro lado ficar falando mal do um lado. E isso é, tipo, uma das coisas que eu mais odeio, assim. Outra coisa que eu odeio muito também é que eu moro em uma cidade com a minha mãe e o meu pai mora em outra cidade. Então eu vejo ele pouquíssimo, tipo, 1, 2 vezes no ano no máximo que eu posso ir ver ele. E aí, quando esse raro evento acontece de eu ir pra casa do meu pai pra ir ver ele, passar um tempo lá, sempre vai ter a famosa pergunta, que é ele perguntando da minha mãe, e quando eu voltar, é a minha mãe perguntando dele. Não dele, mas a situação toda, né? E, cara, isso é muito chato, mano. Porque se eu tô lá com meu pai, eu quero passar um tempo com ele, eu quero esquecer da minha mãe. Quando eu tô aqui, é a minha vida normal, né? Mas eu não quero ficar relembrando disso, eu não quero ficar falando disso o tempo todo, porque eu sei que eles só estão perguntando pra poder ficar falando mal um do outro, e é por isso que eu não gosto tanto de falar disso. Mas assim, eu falo que eu odeio tanto ter eles separado, só que quando eles estavam juntos, morando assim na mesma casa, era 3 vezes pior, porque era tipo assim, eu era mais novo também e eu tinha que ficar ouvindo as discussões deles, e é tipo, a pior coisa que pode acontecer com você é você ficar em um cômodo ouvindo os seus pais discutindo pesadamente em outro cômodo. Isso, tipo, é uma coisa horrível. Outra coisa que acontece é que eu nunca sei de que lado ficar exatamente. Quer dizer, eu sei que em qualquer tipo de situação eu vou ficar do lado da minha mãe, porque eu sempre fui muito mais próximo da minha mãe. Só que esse que é o problema, porque eu sempre fui muito mais próximo da minha mãe e o meu pai, tipo, eu nunca tive a mesma, nem um pouquinho da mesma relação que eu tenho com a minha mãe e com meu pai. E eu queria ser um pouco mais próximo do meu pai, só que eu sinto que eu não consigo, sabe? Ter a relação que eu tenho com a minha mãe com ele é estranho pra mim. Eu sinto também que isso é um grande problema na minha vida, porque é uma discussão que não era pra afetar em mim, mas acaba me afetando de qualquer jeito, porque também não tem como escapar. De qualquer jeito eu vou estar ou com a minha mãe, porque eu moro com ela, ou com meu pai, porque sempre que eu vou viajar vai ser pra ver o meu pai, né? Logicamente. E, cara, é uma discussão que realmente é muito difícil de eu sair. Só eu morando sozinho mesmo, pra eu escapar dessa discussão. Outra coisa que me incomoda, nem tanto assim, mas é a parte de eu não conseguir falar sobre isso com ninguém. Porque a maioria dos meus amigos, nenhum deles tem os pais separados. Todos eles têm os pais juntos nessa bosta. E aí eu sinto que eu não consigo conversar sobre isso com ninguém, porque ninguém ia me entender. E, cara, é um assunto que nem faz parte da realidade deles. E por outro lado, eu também sinto que isso é bom, porque pelo menos eu não vou ter que ficar falando disso toda hora com alguém. Não toda hora, mas tipo, eu não vejo brecha pra falar sobre isso. E isso é uma coisa que até que é bom, porque eu não gosto de falar disso, e aí eu não tenho ninguém pra falar sobre isso, e aí eu não falo sobre isso. Isso é bom. Mas enfim, é isso que é a vida, né? E o que resta é seguir a vida do jeito que ela é. Não tem muito que eu possa fazer. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dele. E eu vejo vocês no próximo. E tchau!